Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu sétimo ano. Vamos lá, vamos lá. Vamos que o verão tá 1000 graus, mano. Tá calor aqui, olha. Aqui onde eu tô, olha. Vocês estão sentindo aí, olha. Olha o calor, olha. O urubu tá voando bem ali, mas tá calor, viu? Tá aquele, olha, pode ver que tem umas nuvens aqui, ó. Tá aquele calor abafado, aquele mesmo de Belém mesmo, calor de Belém. O calor do Nordeste é um calor com vento, é um calor bacana. Aqui não, aqui é o calor abafado, é o calor para cozinhar mesmo. Vamos lá, vamos em frente. Quero ver como é que o vírus está se virando nesse calor. Vamos lá, o que termina primeiro? O nosso conteúdo ou a pandemia? A gente está indo para frente, está indo pé no acelerador. A gente está indo tão bem que eu já estou fazendo até revisão. Bora fazer revisão? A gente vai fazer revisão, que tu já fez o teu simulado e agora tu vai fazer tua prova, meu irmão. Tua prova. Mas tu vai te dar bem, vai dar tudo certo. Vamos lá? Vamos em frente. Primeira coisa, vamos tratar aqui do primeiro assunto, né? A nossa prova ela vai se constituir do mesmo assunto do simulado, tá? Que vai ser aí o barroco. Vamos falar aí do barroco e vai cair o barroco no teu simulado novamente, no teu simulado já na tua prova novamente, tá? Assim como no simulado. Então vamos lá, a gente começa pela pintura. Eu vou compartilhar aqui já a minha tela contigo. Na pintura barroca, a gente vai colocar aqui como um exemplo para vocês, como um bom exemplo para as características que eu vou falar aqui, eu vou pegar o Michelangelo Mereci Caravaggio, tá bom? Lembrando que Caravaggio era a cidade que ele morava, tá bom? Não é nem o sobrenome dele, ele chamava ele de Caravaggio por causa da cidade que ele morava, mas o nome dele mesmo era Michelangelo Mereci. Só que a gente chama de Caravaggio, até mesmo para não confundir, com o Michelangelo lá do Renascimento, não vão confundir, tá? Vamos pegar esse quadro dele aqui, que é a dúvida de Tomé. Aqui de cara a gente já vê, assim, evidente, três características, tá? Da pintura barroca. Primeira é o que a gente chama de chiaroscuro, né? Ou seja, são jogos entre claro e escuro. A gente percebe que aqui, onde Cristo está, né? E aqui alguma parte aqui do rosto dos discípulos está muito bem iluminado, enquanto outras partes do quadro estão com pouca iluminação ou até mesmo sem nenhuma iluminação. O fundo do quadro ele é sem nenhuma iluminação, a gente não enxerga o que tem no fundo do quadro, ele é completamente escuro, tá bom? Isso é um contraste entre claro e escuro, isso é um jogo de claro e escuro. Essa técnica tem nome, é chiaroscuro, mas a gente também costuma chamar mais de jogos de claro e escuro, ok? Essa é a primeira característica que fica evidente para a gente. Segunda característica que fica evidente para a gente aí é o que a gente chama de teatralidade, ou também, como alguns autores chamam, dramaticidade. Enfim, teatralidade ou dramaticidade, o que significa essa característica? É contar uma história, uma narrativa, através de uma pintura. Você vai trazer ali uma pintura, ou qual, através dessa pintura, você vai estar contando um fato, contando uma narrativa que ocorreu. No caso em questão, a dúvida de Tomé é uma narrativa bíblica, é o momento em que Jesus Cristo, estando ressurreto, ou seja, ressuscitado, né, ele vem e se mostra, aparece aos discípulos. E de todos os discípulos que estavam ali, o Tomé é o que se vê incrédulo, ou seja, ele não acredita, ele duvida, ele fica em dúvida se aquele é realmente Cristo, ou se é uma ilusão, ou se é qualquer outra coisa, né, um fruto da imaginação, mas ele fica em dúvida. E Cristo chama ele, diz: venha cá, venha cá, venha cá. Se você está com dúvida, mostrar-te-ei a minha cicatriz, aonde o guarda romano enfiou uma lança no momento que estava eu sendo crucificado. Veja com seus próprios olhos. E Tomé, não satisfeito só em ver, ele resolveu pegar, ele botou o dedo na ferida. Daí que vem aquela expressão, só acredito vendo, né? Ele não foi só vendo, foi vendo e tocando. Ele teve que colocar o dedo na ferida, dedo na cicatriz e ver para ter certeza se era Cristo mesmo. E ele está contando essa história, né? E quando ele conta essa história, diferentemente do Renascimento, eles não estão ligados digamos assim, à anatomia, né? Eles não estão ligados às virtudes desses discípulos ou até mesmo nas virtudes de Cristo, não.
ele está ligado no quê? Em duas coisas, na história, em primeiro lugar, e em segundo, nas emoções dos personagens, né? Cristo, a emoção de Cristo, né? Qual é a emoção que o rosto de Cristo ele passa? De alguém que está completamente certo, de alguém que é onisciente, que sabe de todas as coisas, de alguém que é onipresente, que é onipotente, que também pode todas as coisas. E a expressão dos discípulos, principalmente a de Tomé, é a expressão de surpresa. Sabe quando você não acredita que algo pode acontecer, mas aquilo acontece? Sabe aquela prova que mesmo que você tenha estudado muito, mas você ainda ficou meio em dúvida se ia tirar uma boa nota, e quando você pega a prova nas mãos e vê que tirou 10, você... né? Essa expressão é a mesminha aí do Tomé, a expressão de surpresa, eu estou pasmo, eu não acredito, eu estava em dúvida, mas agora eu estou vendo que é verdade, né? A surpresa positiva, né? Porque ruim mesmo é a surpresa negativa, mas a surpresa positiva de que você estava meio duvidoso de algo que é bom, Jesus Cristo ressuscitou, isso é bom, mas estava duvidoso disso, mas viu que é verdade, é verdadeiro isso daí. E a emoção dele, ela está expressa no rosto, né? No rosto dele, na testa, né? Olha só os detalhes aqui, tá bom? Então, duas características aí para a gente destrinchar e para a gente ver logo aí na pintura, como no exemplo aqui, na pintura, né? Que é o que? O chiaro escuro, contraste entre claro e escuro. Segunda, vem a ser a teatralidade ou dramaticidade, que é contar uma história através de uma pintura, ou até mesmo colocar o espectador. Olha, isso aqui é importante, olha, ei, anota aí, pega o teu caderno, pega a tua caneta vermelha, anota isso aí que é importante. Ou até mesmo, anota, ou até mesmo colocar o espectador, nós aqui, os espectadores, diante de uma cena, diante de uma narrativa, como se fizéssemos parte dela, como se a gente estivesse aqui agora vendo, certo? Se a gente estivesse lá vendo o Tomé e os discípulos lá, tendo certeza se era Cristo mesmo ou não, que estava ressuscitado. Beleza? Terceira, qual é a terceira? A riqueza nos detalhes, e principalmente essa riqueza de detalhes nas expressões faciais, tentando passar as emoções dos personagens. Tudo bem? Para encerrar essa parte de pintura, eu vou falar um pouquinho só do Caravaggio, tá? Vamos falar dele aqui, ó. Caravaggio era o nome da sua cidade natal, já disse, né? Por esse nome, ficou conhecido assim. Ele foi considerado um dos pintores mais originais do século XVII, tá? Ele tinha uma radicalização realista, ele procurava ser radicalmente realista, o mais realista possível, tá bom? E a pintura dele era rica em detalhes, como eu já até frisei, né? Vamos ter o contraste entre luz e sombra, tá vendo aí? E uma composição elaborada, né? Que ele vai trazer aí. Ele tem inspiração no sobrenatural, por isso que ele vai trazer muitas narrativas bíblicas, tá? Por conta de que as narrativas bíblicas vão trazer o espiritual, o religioso, o sobrenatural, algo além da vida. Okay? Vamos continuar falando de barroco, mas a gente vai falar agora numa outra forma artística. Vamos falar da música barroca. Então vamos lá. A música barroca ela se manifestou entre 1600 e 1750, tá? Logo por isso, é só fazer as contas, vai ver que ela durou aproximadamente 150 anos, tá bom? Nesse período barroco, nós tivemos aí o desenvolvimento da música instrumental, ou seja, a música só com instrumentos, sem voz. Tivemos também o desenvolvimento da orquestra. Esse desenvolvimento da orquestra aconteceu e muito por causa da ópera também, que teve um forte desenvolvimento e importância durante o barroco. Vamos ter o desenvolvimento das tonalidades, isso se deu muito por causa de Johann Sebastian Bach, com o cravo bem temperado, onde ele explorou todas as tonalidades possíveis do sistema tonal. Tivemos também o desenvolvimento da música vocal, assim como a gente teve o desenvolvimento da música instrumental, o desenvolvimento da orquestra por causa da ópera. A ópera também impulsionou o desenvolvimento da música vocal, porque afinal de contas a voz ela é o protagonista na ópera. A voz é o instrumento principal da ópera. Tá? E tivemos também a exploração de muitos timbres, dos mais diversos timbres, justamente porque a orquestra estava se desenvolvendo, então vários timbres estavam sendo explorados ali.
tanto para compor orquestra quanto para compor outras formas de formação instrumental, digamos assim, certo? Como era a música de câmara, enfim, e outras formas que nós vamos ter ali durante esse período, tá, ok? Vamos em frente. Olha só, vamos ver as técnicas e conceitos importantes da música barroca. Primeiro aí, contraponto. Contraponto é a execução simultânea de duas ou mais melodias distintas na mesma música. Tá? Vamos ter aí os acordes. Os acordes, eles são a união de duas ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Numa melodia, por exemplo, a gente tem uma nota sendo tocada de cada vez. Na harmonia não é assim, ou seja, nos acordes, quando se forma um acorde, você pega ali dó, mi, sol e vai tocar as três notas ao mesmo tempo, simultâneas, vai unir elas, vão ser tocadas juntas, ok? Vamos ver também quais eram as formas musicais que foram importantes para esse período. Primeira, a ópera. Segunda, o oratório. Terceira, a fuga. Quarta, a suíte, que era muito importante. E a sonata. E vamos ter também aí o concerto, que vai ser importantíssimo para esse período. Vamos ver os instrumentos aí que ficaram populares e que se desenvolveram também durante o período barroco. Primeiro aí vem ser o órgão, esse instrumento enorme. Quem quiser ter a oportunidade de observar um órgão de verdade, de perto, pode ir à Basílica de Nazaré, que fica na Avenida Nazaré em Belém. Lá temos um órgão da igreja. Tá? Aquele órgão é muito antigo e é uma das poucas igrejas do Brasil que ainda possui o seu órgão. Tá? Temos o cravo, que é um antecessor do piano, tá bom? O cravo ele foi muito usado, muito popular até a invenção do piano, tá bom? E temos o violino, tá? O violino também que é um instrumento que vai ganhar um forte desenvolvimento, tanto de técnica quanto de estrutura durante esse período chamado barroco, tá ok? Vamos nos aprofundar em alguns aqui. O cravo, ele foi criado na Europa medieval, ele foi criado no século IV, tá? Ele foi muito executado na música de câmara, como eu já falei, né? E mais também na ópera, ele foi muito usado na ópera, e foi predominante até o século XVIII, que foi quando inventaram o piano. E aí todo mundo teve preferência pelo piano e o cravo foi ficando de lado, coitado. Temos o violino, também, que é um instrumento de 4 cordas. A afinação dele é sol, ré, lá, mi, da mais grave para mais aguda. Tá? O modo de tocar ele é friccionando com um arco ou pinçando com o dedo. Tá bom? E em 1700 nós tivemos um grande desenvolvimento do violino através do luthier Antonio Stradivari. Tá? Ele fez algumas modificações importantes no violino e até hoje ele foi o fundador da marca de violinos Stradivarius, e é uma marca que existe até hoje, e é a marca mais cara até hoje de violinos, tá bom? Vamos ver os compositores principais aí do barroco. Vamos ter aí Vivaldi, Antônio Vivaldi, o Bach, Johann Sebastian Bach, e o Handel, né, o famoso pelo Aleluia, tá bom? Mesmo que você não saiba quem é o Handel, não saiba que o Aleluia é de Handel, mas muito provavelmente você já escutou esse Aleluia, ok? Vamos lá, Vivaldi. Ele era italiano, era compositor, era virtuoso violinista, era maestro de concertos, mas também era sacerdote, era padre. Tá bom? Johann Sebastian Bach não era padre, mas era protestante, era alemão, compositor, grande organista, grande violinista, era também cantor, além de tudo. Ele era mestre do coro da igreja de São Tomás, era mestre da capela, tá? E era diretor de música de câmara do príncipe Leopoldo de Anhalt-Corten. Ah, o alemão já viu, né? Tem que falar meio assim, meio com raiva. Uma coisa interessante Bach era alemão, Bach era protestante, ele era amigo pessoal de Martinho Lutero, que foi o líder da Reforma Protestante, tá? Mas ele era mestre do coro da igreja de São Tomás. Olha só, de São Tomás, né? Ou seja, uma igreja católica, né? E aí, isso para ele era trabalho, a música era trabalho, né? Não tinha exatamente a ver com a religião
dele, com aquilo que ele professava. Isso, por que eu estou frisando isso? Porque isso é uma característica do artista barroco. O artista barroco, ele começa a ter vários mecenas. Ele vai ter a igreja católica, ele vai ter a igreja protestante, ele vai ter a burguesia, ele vai ter as cortes, ou seja, os monarcas, né? Os reis, as rainhas, que vão poder pagar, vão poder consumir essa arte, pagar por essa arte. E o artista barroco, como ele tem vários mecenas, ele tem várias pessoas que podem consumir aí essa arte, ele vai ter essa linha. Ele vai trabalhar para quem pagar. Quem pagou, estou fazendo, entendeu? O barroco brasileiro, ele acontece entre os séculos 18 e 19, tá? Ele estava diretamente ligado à construção e ornamentações de igrejas. Logo por isso nós já entendemos que o barroco brasileiro ele vai ser uma arte sacra, uma arte sagrada, uma arte ligada à religião e à religião cristã católica, tá bom? Mas ele também vai construir edifícios públicos, também vão ser feitos no barroco brasileiro chafarizes e também moradias, tá? Algumas casas. Os estados brasileiros que foram predominantes nesse estilo foi Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, tá bom? E desses 4 aí, o principal ainda vem a ser Minas Gerais. Minas Gerais vem a produzir muito mais arte barroca, porque os principais artistas do barroco brasileiro eram mineiros, tá bom? Manuel da Costa Ataíde, também conhecido como Mestre Ataíde, tá? É considerado como um dos expoentes do barroco mineiro. Ele fez pinturas, fez afrescos para o interior de igrejas de Minas Gerais. Ele trabalhou com cores vivas. Os tons mais frequentes eram vermelho, branco, amarelo, azul e o sépia, e o marrom também, tá? Vamos ter aí, como todo barroco, ele vai jogar com luz e sombra, tá? Com esses jogos de luz e sombra, ele vai tentar trazer uma ilusão de movimento e de amplitude, de profundidade também, tá? Em seus personagens, ele usava traços mestiços, o que foi uma característica do mestre Ataíde importantíssima para o nosso barroco, porque os traços mestiços, eles deram um toque todo especial, um toque totalmente brasileiro para a arte barroca, certo? Fazendo com que qualquer um que veja hoje em dia saiba que isso é barroco brasileiro. Por quê? Porque na Europa não houve essa miscigenação toda nesse período, né? Como houve no Brasil, certo? Não houve tantas culturas como a indígena, como a africana, se misturando com os europeus, como houve aqui no Brasil. E então, por isso mesmo, os pintores europeus eles não retrataram esses traços, mas o mestre Ataíde retratou, porque era brasileiro e porque se trata de um caráter histórico do nosso Brasil, tá bom? Em uma de suas obras mais importantes, ele coloca vários anjos tocando instrumentos musicais, criando uma atmosfera sonora para a cena da subida de Maria ao céu, tá? Após a sua morte, tudo bem? Vamos junto. Vamos falar agora do principal artista do barroco brasileiro, tá ok? E um dos maiores do mundo, Francisco Lisboa. Tá? Francisco Lisboa era escultor, era arquiteto, era entalhador, era carpinteiro também. Mas apesar de ser tudo isso, ele é conhecido mesmo como aleijadinho, tá? Em função de uma doença que afetou seus membros, por isso ele ficou conhecido como aleijadinho, tá? O que eu acho uma profunda tristeza, né? Termos um dos maiores artistas do barroco, termos um verdadeiro gênio, tá ok? E o camarada ser conhecido até hoje pelo defeito que ele tinha, pelo que ele tinha de ruim. Ele era escultor, ele era arquiteto, ele era entalhador, ele era carpinteiro, certo? Tem gente que nem consegue ser arquiteto e escultor ao mesmo tempo, até hoje, certo? Mas chamam o homem de doutor. Ei, doutor! E o Francisco Lisboa tem que ser chamado de aleijadinho, né? Eu tenho minha crítica a isso. Vamos lá. Ele nasceu em Ouro Preto, tá? E entre as suas principais obras temos aí Os Profetas, de Aleijadinho. Coloco aqui para vocês, tá bom? Esses profetas, eles são feitos em pedra-sabão. Você vai perceber aí o detalhe na emoção no rosto dos profetas, tá? O detalhe nas roupas
E nas profecias, cada profeta está com a sua profecia, e a sua obra, talvez mais importante depois dos profetas, vem a ser as 64 esculturas em madeira que representam a paixão de Cristo, representam cenas da paixão de Cristo. Nessa obra ele trabalhou com uma parceria com o mestre Ataíde, é por isso que essa obra é fenomenal, porque ela junta os dois gênios, né, os dois grandes nomes do nosso barroco, do barroco brasileiro. E o que eu acho muito legal dessa obra da Paixão de Cristo, de Francisco de Lisboa, é que ele vem mostrar para a gente uma crítica na época. Como assim uma crítica, professor? Ele coloca Jesus e os discípulos com traços mestiços, com traços caboclos, com traços indígenas e com traços dos negros africanos, tá? E coloca os soldados romanos com o traço dos portugueses, com o traço dos europeus. Ou seja, os romanos, na época de Cristo, eram os opressores. E os discípulos e o próprio Cristo eram os oprimidos. O que é que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer o seguinte: hoje em dia, quem são os oprimidos, né? Hoje em dia, quem é que está no papel de Cristo, né? São os escravos, são os indígenas, é o caboclo, é o mestiço, certo? E quem são os opressores? Quem são os guardas romanos de hoje? São os portugueses, os colonizadores. Essa era a crítica dele. Em outras palavras também, ele estava querendo dizer o seguinte: se Cristo viesse hoje, os portugueses crucificariam Cristo, né? Era essa crítica social que ele estava fazendo. E eu acho isso genial. Ele era realmente um gênio. Tá? Antônio Francisco Lisboa. Tudo bem? Beleza. Temos aqui ainda um pouco da música brasileira que vai acontecer nesse período colonial, mas isso não vai cair na prova, beleza? E é isso aí, minha gente. A gente fica aqui, tá bom? Estudem, se dediquem, tudo vai dar certo na prova, beleza? Um grande abraço, fiquem todos em casa, fiquem todos com Deus.